Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Vamos começar hoje aí a nossa aula. Nós vamos... Cadê? Deixa eu ver o pessoal. Rapidinho. Hoje a gente vai trabalhar com a interpretação 2. Bom dia. Aí, agora sim. Bom dia, João. Bom dia, Larissa. Evelyn, Emily. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia. Ó, Emily. De manhã cedo, falando no microfone. Muito bem, dona Emily. A coragem. A coragem. Hoje a gente vai trabalhar com interpretação 2, certo? Os dois capítulos desse... Os dois capítulos do livro. Ok? Tanto a parte do que é texto, quanto a parte de contexto. Como vamos aí tentar trabalhar os dois capítulos, que dá para fazer uma relação legal. Pode? Olha só, nós já vimos aqui na primeira aula de interpretação a diferença entre compreensão e interpretação. Nós já vimos isso. Nós vimos o quê? Que com a compreensão eu faço a leitura, né, do que está explícito e tenho um entendimento daquilo que está explícito. A interpretação vai além. A interpretação, eu trabalho justamente com o que está implícito, né? As relações que eu faço entre os textos. E aí, nós vamos voltar à questão do que é texto. Quando eu falo em texto, eu estou falando em quê? Em uma mensagem, produção que tenha sentido. A gente vai focar aqui na modalidade escrita, ok? Depois, nós vamos trabalhar com outros tipos de textos, porque a gente não tem apenas o texto escrito. Quando a gente for analisar a linguagem verbal, não verbal, linguagem mista, nós vamos focar aí em outros tipos de texto. Então, primeiro ponto é a ocorrência linguística na modalidade escrita de qualquer extensão dotada de significação. Para ser texto, tem que ter significado. Isso não ocorre apenas na linguagem, na modalidade escrita. Na imagem também. Para ser texto, precisa ter significado. Um gesto é um texto, desde que tenha significado. Os textos possuem uma unidade semântica e formal. Quando eu falo semântica, novamente sentido. Formal em relação à estrutura, certo? E aí a gente vai observar, quando nós formos trabalhar com tipo textual e gênero textual, vamos observar o quê? Que esses gêneros textuais possuem uma função. Assim, eles precisam ter justamente essa unidade formal, porque cada gênero possui uma característica. Quando a gente vai estudar conto, fábula, crônica, receita, cada gênero textual desse tem uma função e possui o quê? Uma característica. E ele pode ser compreendido, ou para ser compreendido e interpretado, ele exige conhecimentos de várias naturezas. Não é só o fato de ler. Apenas ler, não vai fazer com que você interprete o texto. Você apenas conhecer, né, os símbolos, os significantes, letras e sons, não vai fazer com que você interprete o texto. Há necessidade aí de outros aspectos, outros conhecimentos para você conseguir interpretar. O primeiro é o conhecimento do sistema linguístico. É o primeiro ponto. Se eu não conheço o sistema linguístico, eu não vou conseguir
conseguir nem compreender nem interpretar. Por exemplo, se me derem um texto em inglês, eu não vou conseguir interpretar, porque eu não tenho conhecimento do sistema linguístico. Eu posso ali, né, no meu caso, eu sei algumas frases soltas não, nem isso. Algumas palavras soltas, certo? Porque pelo conhecimento, bom dia, Eliane, pelo conhecimento, assim, de palavras, né, que fazem parte do nosso dia a dia aqui no Brasil. Já tentei fazer curso de inglês. Peraí, deixa eu aceitar aqui. Bom dia, Tarsila. Já tentei fazer curso de inglês, mas eu não consegui dar continuidade. Então, assim, algumas coisas soltas eu consigo, mas o texto, se eu pegar um livro todo em inglês ou assistir a uma série sem legenda, eu não consigo compreender. Então, o primeiro ponto, conhecimento do sistema linguístico. O segundo ponto, conhecimento do contexto sócio-histórico-cultural. Então, muita coisa do que a gente lê, né? Principalmente, aí eu parto com vocês. Deixa eu colocar aqui o chat. Eu parto aqui para vocês a questão de literatura. Os livros, né, literários, os clássicos, a gente consegue fazer as relações quando a gente tem esse conhecimento do contexto sócio-histórico e cultural. Então, isso nos ajuda a interpretar. Teve uma questão, por exemplo, do Enem deste ano, que foi da prova de inglês, que muita gente teve... vocês criticaram muito porque o INEP colocou uma alternativa no gabarito que era a alternativa errada. E aí, olha só, eu não fiz a leitura do texto, porque eu não estava entendendo nada. Era até de um livro, se eu não me engano, Ódio que Você Semeia, alguma coisa assim. Não me lembro, porque eu estou até para ler o livro. E, sem fazer a leitura, me mandaram, né, a questão. E eu falei assim, olha só, pelo contexto do Enem, pela situação ali, deve ser essa alternativa, justamente pelo contexto da prova, pelo que nós discutimos. Mas o INEP colocou a tal alternativa como a correta. Falei assim, mas quando coloca essa alternativa aqui como correta, ele está sendo preconceituoso. Então, não deveria ser essa alternativa. Tanto que foi uma confusão danada. O INEP mudou o gabarito umas 5 vezes e realmente foi a alternativa que eu esperava, justamente por como o Enem trabalha. Então, quando você conhece o contexto, né, fica mais fácil de interpretar. Quando você pega, por exemplo, um determinado poema deixa eu ver, como é o nome dele, do Barroco? Ai, meu Deus, Gregório de Matos. Se você sabe a época em que Gregório viveu, as características do Barroco, aí você lê um poema de Gregório, fica mais fácil de entender, porque você já percebe ali, você sabe as características dele, que ele era muito irônico, que ele detonava mesmo, principalmente com a igreja e com a política, e aí você consegue fazer as relações e você consegue interpretar. Essa questão desse conhecimento é muito importante na literatura, principalmente na interpretação de poemas, porque a linguagem do poema é uma linguagem figurada. Então, nem tudo que está lá
né, tem aquele sentido literal. Então, quando você começa a fazer o quê? As relações. E o conhecimento também dos mecanismos de produção de sentido, né? Das palavras, da linguagem figurada, como é que se diz? Em relação aos sons, aos advérbios, aos adjetivos. Então, essa junção faz com que você seja um leitor competente e consiga interpretar o texto. Então, a interpretação, ela possui uma interdependência com a capacidade do indivíduo de inferir esses significados aos conteúdos apresentados. Então, o que é inferir, Lissandra? Eu já falei também sobre isso com vocês. Inferir é quando você faz essas relações. Quando você faz uma inferência, é algo que não está no texto, mas você consegue relacionar. Nós estávamos estudando um livro esta semana e, por outro estudo, né, que eu faço, peraí, isso aqui que fulana, a autora do livro, está falando em relação a isso que fulana falou na palestra. Então, você começa a fazer relações. Quando eu não sei se foi aqui pela manhã, não, foi à noite. Por exemplo, à noite que eu falei sobre isso. Há uma série chamada, eu já falei sobre ela aqui, The Handmaid's Tale, do livro Contos da Aia. É ficção, né? É ficção. Não sei se vocês conhecem. Só que quando eu assisto a série, eu não consigo fazer maratona porque eu começo a fazer inferências. Eu começo a observar, fazer relações, principalmente com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. E aquilo, sabe, eu faço interpretação e aquilo não me faz bem. Justa porque eu faço essas relações, essas inferências, eu relaciono e aí eu faço uma determinada interpretação, uma determinada reflexão que algumas pessoas podem não fazer. Entendeu? Algumas pessoas podem não fazer. Ontem a gente estava discutindo sobre a questão da vacina, aí um aluno do 3º ano falou assim, Pró, observe que muitas coisas que estão acontecendo hoje em relação à vacina, a gente pode relacionar ao que aconteceu no passado da revolta da vacina. Se ele não tivesse esse conhecimento histórico, ele não ia fazer a relação, né? E vocês que têm esse conhecimento, a gente consegue justamente inferir a respeito disso. Assim, estabelecer essa intertextualidade e perceber elementos que não estão expressos em textos, mas que podem ser relacionados com a temática, é de fundamental importância para a realização da prova, para o entendimento. Então, quando você começa a fazer relações, você vai conseguir interpretar melhor. Óbvio que, aí eu tenho que ter cuidado. Se pergunta de acordo com o texto, segundo o autor, eu tenho que ter cuidado para não fugir, para não passar aí, porque tem gente que, sabe, ultrapassa a interpretação, certo? Então, também vai depender do tipo de enunciado. Qual a condição para que o texto seja considerado texto? Primeiro ponto, o pragmático, né? Seu funcionamento enquanto atuação informacional e comunicativa, a questão da função do texto. Todo texto tem uma função. A fábula tem uma função de ensinar. Tá lá, ó, no final, moral da história. A receita tem uma função, instruir. Então,
todo texto ele vai ter justamente esses aspectos. O semântico conceitual, de que depende a sua coerência, porque o texto ele precisa ser coerente. E o formal, no que diz respeito o quê? A coesão. Aí entra justamente aquilo que MIDI trabalha com vocês. Os conectivos, os elementos de referenciação, as elipses, certo? Então, tudo isso aí o texto precisa ter. Bom, e o ponto também importantíssimo, o contexto. Quantas vezes a gente não entende o texto justamente por não fazer parte do contexto, né? A nossa interpretação, ela se torna ineficiente porque a gente não conhece o contexto. Ou quando a gente utiliza determinadas situações, por exemplo, Emily tem lá uma listinha, né? Emily, que ela é uma aluna muito aplicada, e aí ela tem uma série de frases lindas, citações lindas, para utilizar na redação, né? Eu sei. Não, mas isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí, Emily está lá com sua série de frases, de citações. Só que Emily, ela tem que entender que cada citação daquela vai depender de um contexto. Emily não pode pegar uma determinada citação e colocar na redação com um contexto totalmente diferente, porque senão não vai ter sentido, entendeu? Ou ela vai acabar se contradizendo. Então, é importante sim, né? E há citações que você pode utilizar em diferentes contextos, mas há casos que você não consegue encaixar. Eu tinha um aluno que ele falava assim, hoje minha palavra do dia é tal, que ele queria aumentar o vocabulário. E aí ele tentava colocar aquela palavra, certo? Ainda de vários contextos, só que havia momentos que aquela palavra não se encaixava, mas como ele achava linda, ele falava assim, não, olha como ficou minha frase linda, mas não tinha a ver com o contexto. Então é isso que nós precisamos ter cuidado. Olha o que aconteceu com o secretário, isso é antigo, viu? Com o secretário de Indústria e Comércio. Ele foi muito criticado pelos jornais, pela mídia e tal, a respeito de denúncias que foram feitas contra ele, dizendo que ele era corrupto, que ele estava desviando dinheiro. Aí ele chegou para os jornalistas, né, para se defender e disse assim, como São Pedro, nego e nego. Ele negou 3 vezes. Ele utilizou uma passagem da Bíblia, certo? Nesse contexto. Só que o que ele não percebeu é que quando São Pedro negou 3 vezes na Bíblia, ele estava mentindo. Porque quando ele negou Jesus 3 vezes, né, dizendo não conhecer Jesus, ele estava mentindo. Então, se ele chega e fala, as pessoas perguntam assim, você desviou dinheiro? E ele, como São Pedro, nego, ele está mentindo, entendeu? Então, por isso que a gente precisa ter cuidado no que utilizar para a nossa redação, para a nossa produção textual, porque às vezes não cabe no contexto. Vamos lá. Como
texto é um evento comunicativo em que convergem as ações linguísticas, sociais e cognitivas, principalmente aí o ponto do social, o contexto, ele é importante. E quando você faz relações com outras situações, olha como você também não consegue interpretar. Olha essa situação. Isso também já tem tempo, mas eu achei tão assim bizarro que eu uso essa reportagenzinha. Isso foi uma prova de vestibular no Rio de Janeiro, da Universidade Gama Filho. A questão pediu o seguinte: faça uma análise sobre a importância do Vale do Paraíba. Aí olha o que o candidato respondeu. O Vale do Paraíba é de suma importância, pois não podemos discriminar esses importantes cidadãos. Já que existem o Vale Transporte e o Vale do Idoso, por que não existe também o Vale do Paraíba? Além disso, sabemos que os paraíbas, de um modo geral, trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o dinheiro que entra no meio do mês, que é o vale, é muito importante para ele equilibrar sua economia familiar. Quando o enunciado pede ali Vale do Paraíba, está em relação a quê? A um determinado lugar. Tem relação à geografia. Isso mesmo, Emily. Mas sabe por quê? E aí você entende qual o contexto deste cidadão. Para eu analisar, olha o que eu entendi. Prova do vestibular do Rio de Janeiro. Provavelmente essa pessoa é carioca. No Rio de Janeiro, todo nordestino é paraíba. Entendeu? Enquanto em São Paulo, todo nordestino é baiano, no Rio de Janeiro, todo nordestino é paraíba. E há um preconceito, sim, ainda existe um preconceito em relação ao nordestino. Achar que o nordestino sempre vai ser pobre, que vai tirar, né, o trabalho deles, que não tem conhecimento, entendeu? E aí ele pegou o Vale do Paraíba. Paraíba, porque no Rio de Janeiro se chama justamente, eles chamam de Paraíba, e aí faz um texto desse, passa uma vergonha alheia dessa. Então, justamente porque o contexto dele, da palavra Paraíba, é outro, entendeu? O que ele entende por Paraíba é outro. E quando vale em relação a quê? A dinheiro, né? O vale em relação a dinheiro. Então, olha a interpretação equivocada que foi feita por falta de conhecimento. Como é que se diz? O professor de filosofia e de sociologia, lá do social, na época de Mariana, da barragem de Mariana, né? O professor de filosofia e sociologia, lá do social, fez uma prova e colocou mais ou menos assim no enunciado, muito parecido com isso, assim. Para que os alunos falassem sobre a tragédia de Mariana. Meu sobrinho, velho, que só gostava de jogar LOL, não assistia a televisão, nada, e eu ainda me perguntei assim, meu Deus, Lucas, como é que você não ouviu falar disso, se o tempo todo estava falando? Ele foi fazer a prova, e quando ele viu assim, comente sobre a tragédia de Mariana, ele não soube responder, e depois ele veio me perguntar, e assim, ô tia,
Quem é Mariana? É alguma... Pois é. Pra minha... Quem é Pra minha vaca, eu não entendi. Quem é Mariana? Mariana é alguma personagem da literatura? O que foi que aconteceu com ela? Ela morreu de quê? Ah, entendi. Entendi agora. Ela morreu de quê? Aí eu, como assim, Lucas? Ixi, eu falando o nome aqui, ó. Vai me matar. Aí eu assim, não, é porque na prova tinha a tragédia de Mariana. Eu não sei quem é Mariana. Eu não sei o que aconteceu com ela. Foi o quê? Aí eu, rapaz, tá todo dia aí no jornal. Eu acho que não tinha nem um mês. Tá todo dia aí no jornal falando sobre isso. Aí ele, não vi não. Porque enfiado na cara no videogame. Por isso que não conseguiu interpretar. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Na prova do Enem deste ano, na redação, aí eu fui perguntar a um aluno, sim, fulano, e aí, como foi a redação? O tema foi ótimo. O único problema é que eu não sabia o que era estigma. Então, não foi ótimo. Aí ele escreveu sobre outra coisa. Não foi ótimo, sabe? Justamente porque não soube interpretar. Então, é necessário, né, considerar que para fazer uma boa leitura, deve-se sempre levar em conta o contexto em que está inserida a passagem lida. Por exemplo, eu e Emily, nós gostamos muito de ver os anúncios do CEMI, né? Do cemitério. Quem lê, não é, Emily? O cemitério, a propaganda do cemitério é top. Quem lê pode achar assim, nossa, como é que é um cemitério? Como é que fazem uma propaganda desse tipo? Que coisa pesada. Não entendem justamente, né? É mórbido, mas é engraçado, entendeu? É engraçado. Às vezes as pessoas levam muito para o sentido literal ou muito como uma ofensa, justamente por não entenderem o contexto. Então, há necessidade, certo? Para se fazer essa leitura, a gente deve levar em conta justamente esse contexto. Não só o contexto, como as condições de produção compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação. É assim, olha só. Por que a gente tem que considerar as condições de produção, a situação, as circunstâncias da enunciação? Por quê? Também já falei sobre isso com vocês. Se eu pego os originais de Monteiro Lobato, eu vou dizer que Monteiro Lobato é altamente preconceituoso. Por quê? Ele vai falar sobre... ele utiliza Emília, né, para falar sobre tia Anastácia, chamando tia Anastácia de negra, sabe? Algumas colocações que Emília faz sobre tia Anastácia, se a gente for analisar hoje, são preconceituosas. Só que eu tenho que analisar que naquela época, naquele contexto, ele não se via, vamos dizer assim, as pessoas não enxergavam esse preconceito. Ou, em razão da situação, era para ele considerado normal. Como, por exemplo, hoje a gente se indigna com muita coisa. E a gente evita, até por conhecer, a gente evita determinadas palavras. Mas quantas vezes a gente utilizou o termo criado mudo? Quantas vezes a gente utilizou o termo
judiar e ainda utiliza. Ou segurar vela. Ah, fulano está segurando vela. E a gente utiliza em uma situação que, em determinados contextos, que para nós não é preconceituoso. Mas quando você vai para a história, você percebe assim, aí você já evita de usar, porque são termos preconceituosos. Judiar, porque em relação aos judeus, entendeu? É você fazer mal. Porque quando você está judiando de alguém, entende? Quando você está judiando de alguém, você está fazendo o quê? Mal a alguém. E é derivado justamente do nome judeu, entendeu? E segurar vela é porque, na época, tanto segurar vela como o criado mudo, na época da escravidão, os criados, eles ficavam no quarto, entendeu? Dos senhores, zelando pelo sono. Ou como não tinha energia elétrica, eles ficavam segurando a vela justamente para quê? Para iluminar o quarto. Pois é, para iluminar o quarto. Então, assim, os senhores tinham as relações sexuais e o escravo ficava justamente segurando a vela, entendeu? Para iluminar o quarto. E aí a gente utiliza em um outro contexto, né? Em um outro contexto, mas quando a gente vai ver justamente as questões históricas, a gente percebe que tem um ponto aí relacionado à escravidão. Essa questão, o do criado mudo eu já sabia. A do segurar a vela foi uma aluna que falou assim, a expressão segurar a vela também está relacionada a isso. Justamente porque o escravo ele tinha que ficar no quarto zelando, né, pelo sono dos fazendeiros, dos coronéis. E o segurar a vela era justamente para iluminar o quarto. Isso, para iluminar o quarto. Então, assim, algumas expressões que nós utilizávamos antes, que hoje, pelo conhecimento que nós temos, já não nos cabe, entendeu? Não nos cabe mais utilizar. Como, por exemplo, quando no Enem ele pede para evitar a palavra denegrir, porque também tem uma raiz, né, preconceituosa. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque nós temos um conhecimento maior hoje. E aí, a situação também é importante na interpretação, porque toda leitura, para não ser equivocada, deve necessariamente levar em conta o contexto que envolve a passagem que está sendo lida, lembrando que esse contexto pode vir manifestado explicitamente por palavras ou pode estar implícito, né, na situação. Então, pode estar explícito ou pode estar implícito. E quais são os fatores? Isso aqui, ó, a gente vai estudar ao longo do ano. Quais são os fatores de textualidade? Primeiro, coerência. Para que um texto seja texto e que a gente consiga compreender, interpretar, tem que ter coerência, né? Você não pode produzir textos incoerentes. Coesão. Quando eu falo de coerência, eu estou falando de sentido. Quando eu falo de coesão, eu estou falando de forma, estrutura. Intencionalidade. Nós produzimos textos com intenções. Mesmo o texto jornalístico, que tem a notícia como característica
Imparcialidade tem uma intenção, que é informar. Aceitabilidade. Isso aqui é importantíssimo, principalmente nos dias de hoje. Olha só. Exemplo. Emily tem uma determinada crença. Pronto. Emily é negacionista. Só um exemplo aqui. Emily é negacionista. Calma, viu, Emily? Emily acredita por A mais B que a Terra é plana. Eu posso vir com vários textos provando que a Terra não é plana, mas Emily não aceita. Emily ela não consegue enxergar. Ela já tem uma crença, ela já tem uma ideia e ela não consegue enxergar outros pontos, outras visões, entendeu? Então, para você interpretar, você também tem que estar com o quê? Com a mente aberta. Tem que conversar com o Vini, entendeu? Porque Emily, você não tem noção. Emily chegou, ela é tão negacionista, que esses dias eu fui falar assim, Emily, olha só, a vacina é importante, ela, mas Alessandra, não tem 100% de eficácia. Essa questão da vacina é para colocar um chip na gente. E por mais que eu tente mostrar lá com base científica, Emily tá na cabeça que vai colocar um chip nela. Ainda bem que agora tem áudio para me defender. Porque mensagem tem visto depois da aula e acha que era verdade. Não, gente, é exemplo. Eu só estou dando exemplo de como a aceitabilidade é importante. Entendeu? Ô, Emily, eu estou utilizando do teu nome, deu esse exemplo aqui, porque eu não posso expor assim a todo momento o povo da minha família, Emily. Eu não posso ficar expondo assim, não. Entendeu? É sério. Então, por mais que você prove, por mais que esteja lá vários cientistas tal, a criatura chega e diz, não, eu não vou tomar essa vacina não, porque vai vir um chip para me controlar. Então, para você interpretar, mesmo que você tem que tá com a mente aberta e não com aquele negócio de burro, de cavalo, sabe? Que você só enxerga o que você quer. A situacionalidade, como eu já falei, vai depender da situação, que situação, né, em que o texto foi produzido. Informatividade, o que o texto quer passar, e a intertextualidade, que muitos textos conversam com outros. Intertextualidade também a gente vai trabalhar. É um assunto do qual eu gosto muito. Bom, e aí quais são os elementos auxiliares na construção de sentido de um texto, né, nesse contexto discursivo? O papel social dos interlocutores, o conhecimento de mundo do interlocutor, porque, olha só, como eu já falei aqui para vocês, eu não posso levar determinados textos ou falar de determinadas coisas para todos os tipos de pessoas. Em que sentido? Eu dou aula do oitavo ano, ou atualmente até para adultos. Não é todo tipo de texto que eu vou apresentar para o meu aluno do oitavo ano. A questão do conhecimento, não, porque tem muito menino esperto aí, tem muito menino do oitavo ano que dá um banho em vocês,
né? Mas há muitos que não têm um conhecimento de mundo muito abrangente. Então, eu tenho que observar, né, o meu interlocutor, o conhecimento de mundo daquele interlocutor, para ver até o tipo de texto que eu vou levar. Entendeu? Eu não posso trabalhar com qualquer livro, vamos dizer assim, no 8º ano. Por quê? O aluno pode não entender e eu até posso ser demitida, a depender do livro que eu for levar. Mas, principalmente, o aluno pode não entender. Gente, imaginem vocês que já leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, trabalhar com esse livro no 6º ano é matar a criança. É matar. É ele falar assim, não quero ler nunca mais na minha vida. Nunca mais eu abro um livro. Justamente porque não tem uma maturidade leitora. As circunstâncias históricas em que se processa essa comunicação, né? E a intenção do locutor. Qual a intenção? Sempre aí, ó. Nós, quando produzimos um texto, a gente não produz de forma aleatória, não. Até nas indiretas que a gente dá, a gente tem uma intenção. E aí, cabe ao outro entender ou não, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, um mapinha. O texto, eu vou ter o quê? Os mecanismos de produção de sentido, o contexto linguístico, vocabulário e combinações, as palavras que eu preciso utilizar, que eu vou utilizar. Esse vocabulário pode ser no sentido denotativo, literal, explícito, ou no sentido conotativo, também não literal, ou que está implícito, certo? Então, a interpretação de texto, o resumo aqui, ó, a partir justamente disso, desse mapinha. E a gente vai para o quê? A leitura. Porque leitura é poder. Qual é o poder da leitura? Se a gente for analisar historicamente, o que os governos ditatoriais, né, faziam em relação ao livro, à educação? O que foi que fizeram no nazismo em relação ao livro? E aí? Isso. Queimavam. Porque leitura é conhecimento, é informação. Ler é poder. Então, o que é que nós percebemos? Por que eles queimavam? Eles não queriam que o povo tivesse conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, quando você lê, você reflete, você vai lutar pelos seus ideais. Você vai saber quais são os seus deveres, seus direitos. Entendeu? Então, por quê? Se a gente for analisar, por que o Brasil, desde lá de Cabral, não se investe em educação? Para que dar educação para esse povo? Então, nenhum governo investe realmente como necessita em educação. Educação nunca está em primeiro plano em nenhum governo. Justamente por quê? Porque educação, né, leitura é poder. Se você tem educação, se você tem leitura, não a leitura equivocada, né? Você não vai se deixar manipular. Então,
Por isso, ler é poder. O que a igreja fazia, a igreja católica? Não sei se vocês já leram um livro chamado Em Nome da Rosa, ou já assistiram ao filme. Como a igreja tinha o poder e ela não queria que descobrissem, né, os segredos da igreja. Quando eu falo igreja católica. As páginas dos livros, eles colocavam veneno. Aí nesse livro de Em Nome da Rosa, justamente eles colocavam veneno nas páginas do livro. Como o papel era grosseiro, né, não tinha a mesma qualidade que nós temos hoje, aí as pessoas que não podiam ter acesso, mas acabavam tendo acesso a esses livros, a esses documentos da Igreja Católica, o que elas faziam? Né? Elas, vamos dizer, aqui a página do livro. Aí elas iam ler para virar a página, botavam o dedo assim na boca para molhar a ponta do dedo, passavam aqui na página, virava, e aí elas iam se envenenando. E elas morriam. Então, assim, isso é uma representação do poder, né? Justamente, mesmo fazendo a leitura, acabava morrendo, para que aqueles segredos da igreja não fossem espalhados. Então, como a leitura é poder, muitos negam justamente, não produzem determinados livros, negam a ciência, não investem em educação, acham que as únicas disciplinas que são realmente importantes e que as pessoas deveriam aprender é português e matemática. Para que estudar história? Para que estudar filosofia? Sociologia? Para quê? Não, o povo tem que aprender português e matemática apenas e fazer só curso técnico porque é para trabalhar. Para que pensar? Entendeu? Então, quando a gente vê no Enem questões de história, eu ouvi muito, não vi a prova de história, mas assim, que não se discutiu, né, determinadas temáticas. Para que pensar, gente? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. E a leitura eficaz é a compreensão de tudo o que foi dito, explícito, e também do que não foi dito, implícito, mas que pode ser extraído do vocabulário e das relações entre as palavras. E aí a gente vai ter o pressuposto, que a gente vai estudar mais adiante. As marcas de pressuposição. E também aqui conduz à interpretação dos sentidos que resultam de um conhecimento compartilhado entre o autor e o leitor, que vai ser o subentendido. Tanto a pressuposição, né, os pressupostos e os subentendidos estão relacionados a quê? Ao que não foi dito, ao que está implícito. E a gente só faz essa leitura eficaz quando, além de observar, além de compreender o que foi dito, o explícito, a gente também compreende o que não foi dito, que é o implícito. Ok? Então, hoje nós trabalhamos com os 2 capítulos de interpretação 2. Quem tiver o livro já pode ir fazendo aí as questões tranquilamente, certo? Podem ir respondendo, e qualquer dúvida a gente vê na próxima aula. Beijos para vocês, até sábado com gramática. Sábado a gente vai trabalhar com acentuação, viu?
E tudo que eu falei de Emily tem um fundinho de verdade. Tô brincando, a Emily vai me matar. Ai, ai. Tem não. Emily não é negacionista. Emily acredita, o braço de Emily já está preparado para a vacina, né, não, Emily? Ela já está aqui, ó, malhando o braço, preparando. Falta só a idade mesmo. Ah, é verdade. Um bebê essa menina. Não tem idade para vacinar. É verdade. Nem ela, nem Tarsila. Beijos, tchau.